Não os retirarei. Não os retirarei porque entendo que tenho razão. Não os retirarei porque entendo que os ciganos têm que cumprir a lei como todos têm que cumprir a lei. Não os retirarei porque entendo que a comunidade cigana tem que entender em Portugal que tem que cumprir regras. Não os retirarei porque entendo em consciência que o tempo da impunidade acabou, que o tempo em que se podia fazer o que se queria acabou e que este país precisa de entrar na ordem. A verdade é que caso o Tribunal Constitucional ceda ao pedido dos ciganos, de modo a que André Ventura retire os cartazes, a princípio é que o Tribunal estará a colocar a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral em causa, uma vez que esta foi a primeira instância em que tais pessoas recorreram e após uma avaliação minuciosa, a CNE viu que os cartazes são totalmente legais, não possuem qualquer inconstitucionalidade. Portanto, ao achar alguma ilegalidade nos mesmos, o Tribunal Constitucional estará a transmitir a ideia de que a CNE cometeu algum erro ou a sua análise foi parcial, o que coloca a credibilidade desta instituição em causa. Por outro lado, a partir do momento que o Tribunal Constitucional ceder a esta pressão, isto será um hábito, uma prática constante. Sempre que alguém dizer ou fazer alguma coisa que não vá ou que não condiz à vontade deles, eles simplesmente vão recorrer ao Tribunal Constitucional, pois que saberão que o mesmo decidirá ao seu favor, o que deixará de ser ou estar efetivamente diante de uma sociedade democrática. Entretanto, André Ventura esteve muito bem no seu posicionamento, note. Queria dar nota de que esta candidatura presidencial teve hoje conhecimento, por via institucional e por via noticiosa, de um processo movido em tribunal para a retirada dos cartazes que colocámos no país. Especificamente, neste caso, refere-se aos cartazes que dizem que os ciganos têm que cumprir a lei. Este processo mobilizou e organizou várias associações de etnia cigana pelo país todo e é representada pelo antigo vereador do LIVRE, Sá Fernandes. Este processo não é um processo qualquer. É um processo que se dirige diretamente à minha candidatura presidencial, é um processo que se dirige diretamente à liberdade política e pede a retirada imediata dos cartazes, decretada por um tribunal, pedindo ainda que seja condenado eu próprio, numa sanção pecuniária, enquanto esses cartazes não forem retirados. Pedem, por isso, que seja obrigado a retirar cartazes que, na minha perspectiva, dizem o óbvio, que os ciganos têm que cumprir a lei, mas também que haja uma espécie de sanção, uma espécie de advertência com multas e envolvendo dinheiro, para que, nos termos desta ação, eu não volte a colocar cartazes com essa mensagem e aprenda que não o posso voltar a fazer. Estamos perante verdadeiramente um caso de ataque fulminante à liberdade de expressão política, mas também um caso fulminante de mobilização e organização politicamente concertadas para anular e para calar um candidato. Tanto quanto sei, é a primeira vez desde 25 de abril de 1974 que um grupo de associações se junta para pedir ao Tribunal a retirada de cartazes. Já o tinha sido feito à Comissão Nacional de Eleições, que rejeitou o pedido, mas pedem agora ao Tribunal que um processo de tutela jurídica da personalidade seja levado a cabo para me sancionar e para retirar os cartazes por todo o país. Este é o mesmo processo, sublinho, que há 5 anos atrás, no bairro da Jamaica, uma família me moveu, punindo aquilo que tinha dito num debate, procurando punir e castigar aquilo que tinha dito num debate com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esse processo, que culminou com a representação dessas pessoas do bairro da Jamaica e com uma condenação civil por ter chamado bandidos a esse grupo, é hoje usado como meio processual para a retirada de cartazes políticos do espaço público. É um absurdo, um sem sentido. E espero que os tribunais não se deixem manipular nem condicionar neste exercício político. Não deixa de ser curioso notar que uma comunidade que não se mobiliza para que os seus membros sejam integrados na sociedade, uma comunidade que não se mobiliza para que os seus membros cumpram a lei, uma comunidade que não se mobiliza para que se reduzam casamentos aos 12 anos, aos 13 ou aos 14,
Uma comunidade que não se mobiliza para nada em Portugal, senão para pedir, pedir, pedir e pedir. Tenha agora representação jurídica nas suas diversas associações para calar um candidato, para retirar outdoors da rua e para retirar mensagem política. Não deixa, por isso, de ser caricato, uma organização nestes moldes e nesta forma, por parte de uma comunidade que nunca se aceitou integrar em Portugal, que em muitos casos, comprovadamente, não quis nem quer cumprir a lei e com graves níveis de subsídio à dependência, mesmo assim, se mobilize para um dos melhores advogados representativos do sistema político, para poder, única e exclusivamente, calar um candidato e obrigá-lo a retirar uma mensagem política. Estou firmemente convencido do que vou dizer de seguida. O Tribunal, como em todas as funções soberanas, o Tribunal será soberano na sua decisão e os tribunais portugueses serão soberanos na sua decisão. Na decisão que tomarem sobre estes cartazes, queria alertar de que um prazo deste processo específico é de 20 dias. Significa que decorrerá um julgamento no meio da campanha eleitoral e no meio dos debates para a Presidência da República. Significa que quiseram estes senhores e estes protagonistas verdadeiramente colocar a judicialização no meio da política e da campanha eleitoral. Porque, sendo em 20 dias, como determina a lei, não há outra hipótese que calhe ou durante os debates presidenciais ou durante a campanha para as eleições presidenciais. Nunca se viu, em momento nenhum da nossa história, uma tal tentativa de judicialização da vida política e uma tentativa de se ganhar nos tribunais, ou na Secretaria, ou na Comissão Nacional de Eleições, aquilo que não se consegue ganhar nas urnas, aquilo que não se consegue ganhar no debate político. É a minha opinião e só me vincula a mim o que vou dizer de seguida. Não vincula ao partido, não vincula mais ninguém nesta candidatura, senão a mim próprio. O Tribunal poderá decidir livremente se os cartazes têm que ser retirados ou não. Se o fizer, estará a dar um sinal profundamente errado ao nosso país, do ponto de vista democrático. Estará a dar um sinal profundamente errado às próximas campanhas eleitorais e à liberdade de expressão em Portugal. Mas estará, sobretudo, a dar um sinal perturbador à comunidade cigana, que em Portugal sentirá e verá aumentado esse sentimento de que pode fazer o que entender, de que não deve respeitar nem responder perante ninguém nem perante a lei e que tem sempre, ou que encontra sempre, uns aliados de circunstância para continuar a ter o mesmo comportamento que tem tido há anos. Repito, só me vincula a mim e não vincula mais ninguém nesta campanha presidencial. Mas um sinal da justiça de que os ciganos têm qualquer estatuto privilegiado que impede quaisquer cartazes de se referirem a eles será o reforço da impunidade, do sentimento de impunidade e do sentimento de impunidade que esta comunidade continuará a ter em Portugal. Um erro com profundíssimas consequências judiciais, mas também políticas, que ocorrerá mesmo no meio de uma campanha para as eleições presidenciais de 2026. Na minha perspectiva, e repito, porque sublinho e queria fazê-lo, só a mim me vincula, uma decisão neste sentido é perpetuar o sentimento de superioridade ou de segregação superior que a comunidade cigana parece sentir em Portugal em relação aos demais atores sociais, às demais comunidades e mesmo em relação à maioria dos cidadãos. Vamos ver. Em Portugal temos despachos em Diário da República que dizem que se deve construir casas especificamente para ciganos. Em câmaras municipais, pelo país, já o dei exemplo várias vezes, há despachos em documentos oficiais a propor, a decidir a construção, por exemplo, de casas especificamente para a etnia cigana. Em Portugal há, em várias circunstâncias, cotas que se definem segundo a etnia, a nacionalidade, a descendência e são aplicadas como forma de discriminar positivamente essa comunidade. Pois quando uma Câmara Municipal decide levar a cabo a construção de casas especificamente para comunidades ciganas, mais não está a fazer do que a dizer que afasta todos os outros e beneficia uma determinada comunidade. Pois se podemos construir casas para ciganos em documentos oficiais, porque é que não podemos dizer num cartaz que os ciganos têm que cumprir a lei? Como todos têm que cumprir a lei. Dizer o contrário aumentará este sentimento de exceção e de excepcionalidade. Aumentará este sentimento de que tudo podem fazer e que nada lhes acontece e nunca há consequência. E será mais um fator de desagregação e desunião em Portugal. Escolhi em consciência as mensagens que devia passar nesta candidatura à presidência da República. Fiz, tal como nas eleições legislativas, uma escolha.
A escolha de não termos mensagens vazias, mensagens que francamente não interessam a ninguém e mensagens que verdadeiramente podiam ser vistas, compreendidas e discutidas, com discordância ou com concordância, por parte das pessoas. Acho que o tempo do politicamente correto acabou. E devemos pôr o país a discutir os problemas que tem, de forma clara, de forma exigente, sem medo das palavras e sem medo daquilo que outros possam vir a pensar das nossas palavras. Para fazer o contrário, tivemos os mesmos protagonistas durante 50 anos. Em maio do ano passado, o povo português foi às urnas, da última vez que o foi, a nível de uma escolha nacional. Nessa escolha nacional, e também na altura com cartazes polémicos que acabaram precisamente no tribunal e onde a justiça nos deu razão, o país escolheu a construção de uma nova maioria política. Nessa maioria política, o Chega foi tornado no principal partido da oposição. Nem sempre as maiorias estão certas. A história dá-nos exemplos de como as maiorias erram. Em qualquer caso, a maioria do povo português costuma ter sabedoria e bom senso. E a maioria do povo português não se costuma enganar. As maiorias podem sempre cometer erros. O Chega, representante de uma alargada percentagem da população portuguesa, pode cometer erros. Eu, enquanto candidato presidencial, posso cometer erros. Esses erros devem ser discutidos, debatidos e contraditados em democracia. Na minha perspectiva, não devem ser nem perseguidos, nem criminalizados, nem devemos tornar a democracia refém dos jogos judiciais que algumas comunidades querem fazer, repito, com o único intuito de se protegerem, de protegerem os seus privilégios e protegerem os seus benefícios. Não os retirarei. Não os retirarei porque entendo que tenho razão. Não os retirarei porque entendo que os ciganos têm que cumprir a lei como todos têm que cumprir a lei. Não os retirarei porque entendo que a comunidade cigana tem que entender em Portugal que tem que cumprir regras. Não os retirarei porque entendo em consciência que o tempo da impunidade acabou, que o tempo em que se podia fazer o que se queria acabou e que este país precisa de entrar na ordem. Apenas e exclusivamente uma decisão dos tribunais me levará, por respeito à justiça e à lei, a mudar esta decisão. E poderá aí ter sido uma vitória de outros sobre mim ou sobre o Chega, mas é, de certeza, uma derrota da democracia. No dia 20 de outubro, em Lourdes, quando antecipou as frases que constariam dos cartazes, que constam dos cartazes, pergunto se também não antecipava na altura, então, este tipo de reações. E uma segunda pergunta, apela ao cumprimento da lei por parte de todos, diz que não vai retirar os cartazes, resume se a queixa tiver cumprimento em tribunal, portanto estará preparado para pagar cerca de, segundo consta, 5.000 euros por dia, é isso? Vamos por partes. Primeiro, quando o que se refere em Loures, estes cartazes já estavam na rua. Portanto, estes de outras, não destas. Estas já estavam na rua e já tinham sido colocadas na rua. Esta frase que os ciganos têm que cumprir a lei já estava publicitada, já estava colocada e mantemos essa afirmação. Eu acho que os ciganos têm mesmo que cumprir a lei. Foi um autor decidido em consciência. Como disse na altura, decidiu por convicção de que são os valores certos, que não devemos voltar atrás e de que devemos assumir isso como parte de uma candidatura democrática que enfim, tem os seus erros, tem as suas virtudes, mas assume as coisas. Não se esconde, não pôs outro nome qualquer, não pôs outra cara, não pôs outro nome. Foi a minha cara que lá está. É uma frase minha. Só me vincula a mim e não é de mais ninguém. É minha. E eu assumo as coisas que faço. 2. Eu espero que, tal como aconteceu o ano passado, em relação a cartazes com o Dr. Luís Montenegro, que a Justiça tenha o bom senso de compreender que uma decisão contrária, neste caso, será, na minha perspectiva, uma inversão total daquilo que é a democracia e daquilo que é a liberdade de expressão democrática. Aliás, acabámos de ter a Comissão Nacional de Eleições precisamente a dizer que não há nenhum ilícito eleitoral. Portanto, se não há um ilícito eleitoral, vejo difícil como é que pode haver aqui uma tutela de uma personalidade, uma vez que o processo que me move enquanto candidato presidencial é de tutela de personalidade. Que personalidade? A dos ciganos em geral? A comunidade tem uma personalidade própria dentro da personalidade portuguesa? Isto é apenas e exclusivamente um expediente dilatório, porque é um processo rápido, que vai ser ainda pior do que esperavam, porque vai colocar este processo perfeitamente no meio das eleições para a campanha da Presidência da República. Portanto, até aqui se mostra, e a figura que os representa, sendo politicamente veiculada, como aliás o Garcia Pereira, só mostra que isto não é uma questão de justiça, nem é uma questão de democracia, isto é uma questão de perseguição política, verdadeiramente. Mas, colocar um processo deste tipo no meio de uma campanha presidencial,
pôr os tribunais a discutir a mensagem política no meio de uma campanha presidencial é um erro que eu acho que não é uma questão de eu pagar mais caro, dos ciganos pagarem mais caro, vocês jornalistas pagarem mais caro. É um erro que a democracia pagará caro, porque condiciona todo o seu futuro, na minha perspectiva. Mas relaciona este processo com o período da campanha eleitoral e dos debates para as presidenciais, mas quem é que está aqui de alguma forma a bloquear? A comunidade cigana ou algum partido específico? O processo que foi colocado, na última vez que houve campanha presidencial, como eu referi aqui, houve um processo que me foi movido por um grupo de pessoas do bairro da Jamaica, que eu tinha chamado bandidos, para me obrigarem a retratar das palavras e a pedir uma indemnização pelo que eu tinha dito. Isso foi feito depois da campanha presidencial, num processo específico de tutela de personalidade. Agora este processo é posto antes sequer de começar a campanha eleitoral e, segundo fomos informados, o processo que se chama de tutela da personalidade, na verdade, visa retirar cartazes do espaço público, visa aplicar-me multas enquanto esses cartazes não forem retirados e que eu me retrate e que eu volte atrás na minha expressão. Isto é um atentado à democracia. Se isto acontecer, não é só os cartazes do André Ventura que estão em risco, é toda a mensagem política de hoje para a frente. Porque eu também tinha o Ricardo Salgado associado à imagem de corrupção nos últimos cartazes. Quer dizer, se isto agora pegar moda, então nós temos que passar a ter cartazes a dizer assim, Portugal em frente. E eu acho que já passámos essa fase, francamente. Nós temos que ser duros quando temos que ser duros. Também já tive a minha cara em cartazes, em muitos deles, em muitos. Uns mais acertados, outros menos acertados, uns absolutamente injustos, e não fui para o tribunal pedir que retirassem cartazes, nem pedir que retirassem elementos de expressão do espaço público. Acho que isso é um erro, e é um erro que vai condicionar a nossa democracia, e espero que todas as instituições estejam à altura disso. A menos que haja uma decisão judicial, eu não vou retirar estes cartazes, porque entendo que eles são. Bom, de quem pôs a ação. Não fui eu que pus a ação. Não fui eu que pus a ação e depois passei para os órgãos de comunicação social essa ação. Você sabe quem foi, eu também sei. Todos sabemos como é que... Ou vocês descobriram a ação pelo número do tribunal. Descobriram a ação porque vos foi passada a ação. Senão não sabiam da ação. Sabiam porque quem a foi pôr não quis fazer ação nenhuma. Quer divulgar no espaço público, que me quer obrigar a retirar os cartazes políticos. Não fui eu que escolhi esta altura. Foram as comunidades e as associações da comunidade cigana que acharam que a melhor altura era agora. Ora, querendo fazê-lo no meio de uma pré-campanha para as presidenciais e no meio de debates que vamos ter dentro de 6 dias e de uma campanha que vamos ter dentro de 1 mês, que pode ser, se não para influenciar uma campanha política. Acho que isso é evidente, isso nem precisamos de pensar muito todos para chegar a essa conclusão. Agora, podemos aceitá-la ou não, mas isso... Mas acha que é uma ação que tem pernas para andar, que terá provimento? Eu acho que ela é absurda. Eu acho que ela é absurda por isto que lhe estava a dizer. É um processo de tutela de personalidade, mas cujo objeto é para se retirarem cartazes políticos do espaço público. Logo aí vê-se que ela tem pouco fundamento. Mas depois pede multas sobre mim enquanto os cartazes não forem retirados. Isto nunca aconteceu com ninguém, nem nunca aconteceu na nossa democracia. Acho sinceramente que o ter aqui pernas para andar é uma questão que o Tribunal tem que avaliar, não sou eu que o vou fazer. Sei é o que é que tem pernas para nos magoar e para magoar a democracia. E o que tem pernas para magoar a democracia é as instituições não políticas começarem a dizer que mensagens é que podem estar em cartazes e que mensagens é que não podem estar em cartazes. É porque isso vai mudar completamente a nossa forma de fazer política em Portugal. Portanto, eu acho que todos temos que estar aqui à altura da nossa responsabilidade. Em relação à data, como dizia a sua colega, quem escolheu fazer isto nesta altura? Quem escolheu juntar-se, ir para o Tribunal e divulgar aos jornalistas o que tinha acontecido e o que tinha feito? Não foi esta candidatura presidencial, foram os ciganos, ou as suas comunidades e os seus representantes. É o que eu dizia de início. Mas se fosse outro tipo de ação que não uma ação especial de tutela de personalidade para si, faria mais sentido? Eu não tenho que fazer comentários sobre isso, mas já houve outras ações. Há ações. Aliás, é curioso que o próprio mandatário da ação, o Dr. José Sá Fernandes, diz que mete a ação para fugir ao crivo do Ministério Público. E para que o Ministério Público não tenha que decidir se vai abrir inquérito ou não vai abrir inquérito. Ou seja, mete esta ação para me prejudicar e para atrapalhar o processo eleitoral. É este o objetivo. Ele próprio diz que quer fugir ao inquérito e há necessidade do Ministério Público abrir ou não inquérito. Também não é o Ministério Público o representante da legalidade, não é o Ministério Público o representante da tutela da ação penal. Porquê é que fazem isto? Porque querem condicionar politicamente, querem ameaçar com multas um candidato político e querem condicionar a campanha eleitoral. Não há outra hipótese.
Houve outras queixas feitas, e eu respeito, o Ministério Público já tive muitas, o Ministério Público tem que avaliar se tem pés para andar ou se não tem pés para andar. O Ministério Público tem esse poder. Aqui não o quiseram fazer, e foram como se fez no caso do bairro da Jamaica. Vão por trás para um processo que está pensado para situações de urgência, especiais de tutela de personalidade, com um único objetivo, com o objetivo de me ameaçar com multas e de condicionar a campanha política. Não é preciso fazer contas para ver que 20 dias vai calhar mesmo no meio dos debates presidenciais e da campanha para as presidenciais. Então, vamos agora transformar a campanha, o debate da campanha vai se centrar no eu lá estarei, eu sempre fiz da minha vida um assumir responsabilidades, e lá estarei, e os senhores provavelmente também lá estarão, e lá estaremos. Agora, nós não devíamos estar sentados num tribunal no meio de uma campanha presidencial. Devíamos estar a contactar com as pessoas, devíamos estar na rua, devíamos estar a convencer as pessoas. Era isso que devíamos estar a fazer, não devíamos estar a responder se os cartazes estão bem feitos, estão mal feitos, se os ciganos estão contentes, se não estão contentes, por amor de Deus, quer dizer. Na primeira instância, ela prevê, como é de mais de 30 mil euros, pode ir até ao Supremo, prevê recorrer... Vamos ver, eu estou... Percebo isso. Eu estou convencido que isso não vai ser necessário. Estou convencido que vamos conseguir convencer o Tribunal, não da nossa razão da mensagem, que nós não temos que convencer, nem o Sr. Magistrado, nem a Sra. Magistrada, que temos razão da mensagem. Isso é uma questão política. Uns acham que sim, outros acham que não. É a razão no sentido da nossa liberdade de dizer aquilo que pensamos e dizer aquilo que temos que é parte da nossa mensagem política. E penso que, tal como a Comissão Nacional de Eleições, o Tribunal estará capaz de entender que uma decisão destas criará um precedente para a democracia gravíssimo, porque a partir de agora não será só a questão dos ciganos, será a questão dos ciganos, poderá colocar-se outras questões a outros grupos também, poderão ser no futuro empresários, poderão ser subgrupos dentro de grupos, quer dizer, passamos a ter uma espécie de censura prévia aos cartazes políticos. E quer dizer, é curioso que aqueles que tanto defendem a democracia sejam os primeiros a querer agora que se retirem cartazes do espaço democrático. Eu dei o exemplo de cartazes que a extrema-esquerda tinha a dizer morte aos traidores do euro, morte aos que não queriam o euro. Nunca houve nenhuma judicialização, nunca houve nenhum processo em tribunal. E, portanto, eu só vejo isto como parte de uma campanha política. Não posso ver de outra maneira. Não. Nos últimos dias a sua candidatura tem colocado também outdoors com mensagens novas. Algum destes novos outdoors substituiu algum dos outdoors com referência à comunidade cigana ou algum dos outros já estavam? Não, penso no total são 5 ou 6 mensagens e nenhum substituiu as mensagens estão a ser colocadas nos vários pontos do país, ainda não foram todos, porque é um processo amoroso e longo. São mensagens que vão desde os portugueses primeiro a os ciganos têm que cumprir a lei. Temos os cartazes a dizer que os imigrantes não podem viver de subsídios. Temos muitas mensagens e nenhuma é substitutiva de outra. São mensagens políticas. Não é diferente do que eu digo no Parlamento todos os dias, nem do que eu digo quando vou aos debates televisivos. E vou repetir nos debates televisivos. No dia em que se proibir um candidato de falar, nós estamos a atingir o limite da nossa democracia. Quer dizer, aquilo que eu digo no Parlamento é aquilo que está nos cartazes da minha mensagem. Queriam que eu pusesse na mensagem uma coisa que eu não costumo dizer. E nos próximos Não é? dias está previsto que sejam colocados mais? Não. Ou com esta ação? Não nos vamos. Nós não nos deixamos de mover por este tipo de ações nem pelo que a comunidade cigana faz. Não é a comunidade cigana que decide que cartazes é que nós temos ou não, nem é a comunidade cigana que define o nosso modelo de atuação política. Eu não posso deixar, se calhar isto também vai trazer problemas, mas eu não posso deixar de notar que os líderes, os chamados líderes da comunidade, não se mobilizam para nada, mas mobilizam-se para tentar condicionar uma campanha política. Nunca os vi mobilizarem-se contra os casamentos de 12 anos e de 13. Nunca os vi mobilizarem-se contra a subsídio à dependência dos agregados familiares. Isso nunca os vi mobilizar. Não os vi mobilizar-se quando um café foi destruído em Reguengos de Monsaraz. E gostava de ter visto. Mas aí não os vi mobilizarem-se. Só se mobilizam para o que interessa. E, portanto, lamento muito dizer isto. E mobilizam-se para o que lhes interessa a eles. Mas então nós temos que estar cá para fazer frente. E temos que estar cá para dizer que não temos medo e que não nos vamos agachar, como todos fizeram durante os últimos anos. Vamos enfrentar como se faz em democracia. Vamos a votos e as pessoas decidem o que querem e decidem se estão de acordo, se não estão de acordo. Não nos vamos deixar condicionar por isto. Tem receio que esta ação e o facto também de, depois do julgamento, ir bater na altura da campanha eleitoral possa ter impacto também na sua campanha e no resultado que pode ter? Isso pode ter sempre, mas o que eu vou tentar é explicar às pessoas que não nos podemos deixar intimidar nem condicionar por nenhum grupo social, seja ele um grupo étnico, um grupo nacional, um grupo de imigrantes, um grupo de empresários. Não podemos deixar-nos condicionar. As pessoas, no fim, escolherão. No dia 18 de janeiro há uma eleição, as pessoas vão às urnas, escolherão.
e decidirão. O que não podemos é permitir este tipo de conduta. Quer dizer, isto é verdadeiramente jogada política, não tem outro nome. Isto é jogada política, feito nesta altura. Nestes termos, com este pedido de atuação, isto é jogada política. Isto é para que saia uma decisão, para que os seus possam acompanhar o desmantelamento de cartazes em direto, o desmantelamento de mensagem política, o desmantelamento de outdoors. Isto nunca aconteceu numa democracia. Isto é o que eles querem, não é o que vai acontecer. Isto é o que eles gostariam que acontecesse na democracia em que eles tomariam alguma decisão. Mas isto não, lá está, isto ainda não é o Bangladesh. Aqui há regras e há regras que têm que ser cumpridas. E uma das regras é: há democracia, há separação de poderes e também há liberdade política. Isto não é o Bangladesh, não é?